a voltar lá no seu passado para poder comer alguma coisa. Isso foi forte. Amém. Alguém mais quer fazer algum comentário de alguma coisa que Deus lhe falou? O Ted ali. É. E o problema, Sérgio, é que a gente forma discípulos segundo a nossa imagem e semelhança. É um fato. É um fato. Hã? Esse é o problema. Porque a gente forma pessoas iguais a nós. Né? O saber, ele ensoberbece, torna a gente soberbo. Correto? Falando assim da nossa experiência, daquilo que a gente chama de igreja em restauração, às vezes eu tremo de medo, porque alguns de nós se acha melhor que os outros, porque ganhou uma revelação do reino de Deus, discipulado, a igreja, e a gente se sente assim um grau um pouquinho mais elevado. A gente acha que visão é dada por nós por mérito. A gente buscou tanto, a gente clamou tanto que recebeu uma visão de Deus. E não é bem assim não, amados. Qualquer esforço nosso não produz nada em Deus. Então, eu gosto de pensar que foi exatamente o contrário. Nós estávamos tão mal, que Deus resolveu dar para nós visão de reino, discipulado, só para a gente não se perder de vez. Então, não é que nós somos melhores, não é que nós éramos os piores. Amém? E a visão que você tem não faz você melhor que os outros, em hipótese nenhuma. Para que não suceda no nosso coração aquilo que aconteceu com aquele homem, com aqueles dois homens que subiram para orar. E o primeiro disse assim: Senhor, eu não sou como esses. Lembra não? Infelizmente, essa atitude de não sou como esses, ela fica muito no coração da gente. Ah, aquele lá não tem visão, aquele lá não tem visão. A gente se põe a julgar. Isso é sinal que a gente não tem visão. Porque a visão de Deus nos leva à humilhação. A visão de Deus nos leva a não julgar os outros. É isso que a visão de Deus faz conosco. Amém? Você ia falar, minha irmã? Amém. De fato, quando eu pergunto isso aqui, eu não estou tanto questionando os irmãos se os irmãos aprenderam. Estou questionando a minha capacidade de transmitir. Tá bom? Eu estou verificando se eu transmiti bem aquilo que Deus pôs no meu coração. Sim, meu irmão.
Obrigado. Amém. Dentro desse aspecto, eu só queria trazer uma figura dentro desse aspecto, antes da gente prosseguir ali com aqueles pontos. Vocês sabem que existem algumas fases nos casamentos, que são fases marcantes, que são favoráveis, por assim dizer, ao divórcio. Então, eu vi e depois consultei um juiz amigo meu que trabalha nessa área de família, e eu percebi que existem alguns momentos da vida do casamento, da vida no casamento, que são propícios ao divórcio. O primeiro momento é no primeiro ano de casamento, o 7º ano de casamento, o 15º ano de casamento e o 25º ano de casamento. Então esses momentos são extremamente sérios e críticos no casamento. Não são números cabalísticos, assim, chegou o 7º ano, aí acontece alguma coisa assim, espiritual, e o casal se divorcia. Não. É que no primeiro ano, a gente abriu o pacote e descobriu com quem a gente casou. Correto? No primeiro ano, então, se desembrulhou, falou, é isso que eu comprei? Então, aí você descobre que não foi aquilo que você namorou uma coisa e ganhou outra, né? No 7º ano, porque aí vem as crianças, e aí se manifesta a diferença de criação. Entendeu? O casal não busca a Deus, a sua forma de criar, e aí se baseia na forma que os pais criaram. E se os pais criaram diferente, então aí desemboca um problema aí nessa área, e aí há divórcio. O terceiro momento, o 15º ano, é o momento em que aquelas crianças estão entrando na adolescência. Aí potencializa todo o problema. E aí é uma tendência de divórcio. E no 25º ano, que é o que eu quero chamar a atenção, é o momento em que os filhos se casam e saem de casa. Então os dois se encontram sós. E aí não tem razão para viver. Não tem razão mais para andar junto. Porque a vida deles era os meninos. Então os meninos saíram, aí não sabe mais por que está junto, são dois estranhos. E muitas vezes, amados, você vai encontrar pastores que durante um bom tempo pastoreou, correu atrás de rebanho, chega uma hora que ele se afasta de tudo, inclusive de Deus. Porque a vida dele toda era o rebanho e não Deus. Falando de Jesus, alguém disse que quando Jesus veio à terra, ele veio de costas.
O tempo todo olhando para o Pai. O tempo todo. Então ele veio para cá, nos serviu, mas olhando para o Pai. O tempo todo. O tempo todo. E essa é a nossa posição também. É de adorar a Deus o tempo todo. Interessante que as missas, alguns anos atrás, o sacerdote católico rezava a missa de costa para o povo. Não é sem razão, não. É porque ele dizia que a missa era para o Senhor e não para o povo. Mas como nós gostamos de um povo, não? Como nós gostamos do povo, não? Nós gostamos de povo, né? Quanto mais povo, melhor. E Deus? Não, Deus também está junto, mas como eu gosto de povo, né? Pois é, amados. Eu não estou dizendo que nós não devemos amar o povo. Para obreiros, correto? Então vocês são capazes de discernir o que eu estou falando e de jogar fora o que eu não devia falar, né? Mas esse é um fato, que a nossa visão tem que ser por causa de Deus. Falta tempo aqui para a gente entrar nesse tema aqui, falar da nossa motivação no ministério. Não vou entrar nesse assunto agora. Em outro momento a gente fala sobre isso. O que nos motiva no ministério? A palavra diz que o ministério não é fonte de lucro, nem emocional, nem financeira. E eu tenho dito para os irmãos o seguinte: se você prega porque você gosta de pregar, então pare de pregar. Se você toca porque você gosta de tocar, pare de tocar. Porque o ministério não é fonte de lucro. Nós pregamos por causa do Senhor. Quem já leu aquele livro A Sombra da Planta Imprevisível? Quem já leu aqui? A Sombra da Planta Imprevisível. Por favor, anote, os pastores principalmente, compre esse livro. É um livro maravilhoso do Eugene Peterson. A sombra, acraseado, a sombra da planta imprevisível. Você sabe que planta ele está falando? Aquela planta debaixo da qual Jonas deitou. Ele, num dos momentos do livro, ele diz que aprendeu duas coisas. Ele aprendeu que não podia ser escritor e escrever um livro, não podia ser pastor e ter uma igreja. Então ele diz o seguinte, que ele escrevia coisas que Deus falava com ele e eventualmente alguém lia. Ele não escrevia para as pessoas ler. Ele não escrevia para vender livro. Ele anotava o que Deus falava, só isso. E também ele era pastor por causa do Senhor. Ele andava diante de Deus e eventualmente cuidava de algumas pessoas. Toda a atenção dele, no caso de Jesus, era o Pai. E assim tem que ser nosso ministério. Amém, amados? Nós fomos chamados para estar com Ele. E como consequência, nós abençoamos pessoas. Então, a nossa vida não é para cuidar de gente. A nossa vida é para estar diante de Deus. E porque a gente ama a Deus, a gente passa a amar o que Deus ama. Que Deus restaure no nosso coração amor a Jesus. Sabe que em João 10, você se lembra de que Jesus fala dele como bom pastor? Aí fala do mercenário. Ali são algumas personagens no texto que eu procurei estudar cada personagem daquela, não terminei de estudar ainda. Ali tem o dono do rebanho, tem o pastor, tem o lobo e tem o diabo. E tem as ovelhas, né? Alguns personagens naquela história. Mas Jesus chama a atenção nossa para a questão do mercenário. Você sabe qual é a diferença entre o pastor e o mercenário? Qual é a grande diferença? Em primeiro lugar, amados, quando a palavra fala de mercenário, a palavra mercenário não tem em si mesma uma conotação ruim. Nós, quando falamos de mercenário hoje, a coisa já é ruim. Não é? Ninguém aqui quer ser chamado de mercenário. Mas o mercenário naquele tempo era alguém que tinha habilidade para cuidar de rebanho e que era contratado pelo dono do rebanho quando o rebanho crescia demais. Então ele tinha que chamar gente e contratar. Então eram pessoas boas, pessoas profissionais, que cuidavam do rebanho, tosqueavam o rebanho na hora certa, dava comida na hora certa, fazia tudo muito bem. Se ele não fizesse bem, ele não seria mercenário, porque o mercenário fazia um bom trabalho. Mas qual é a diferença do mercenário? Do mercenário para o lobo, para o pastor? Qual a diferença? O que manifesta o mercenário? Não, mas ele cuidava bem.
Digno é o trabalho do seu salário. Ele não é dono do rebanho, mas ele cuidava bem. A diferença é o que ele sentia pelo rebanho. Essa é a diferença. Ele não sentia nada pelo rebanho, ele fazia por causa do lucro. Por causa do lucro. Não. Então o que manifestava o mercenário e o pastor? O que mostrava quem era quem? Era o lobo. Era o lobo. Era o lobo que manifestava quem é bom, quem é mau. Entendeu? Então não é tanto o Espírito Santo, não. É o diabo. É o diabo que manifesta quem é o verdadeiro pastor e quem é mercenário. Então, se não houvesse lobo naquela região, ele passava por um bom pastor. Mas quando o lobo chegava, ele se revelava. Falava assim, eu não estou aqui para dar minha vida por ninguém. Eu estou aqui para... Não estou aqui para me entregar por alguém, não. Então, que Deus restaure em nós, amados, um profundo amor pelo Senhor, e isso vai redundar em amor pelas ovelhas. Amém? Bem, eu queria voltar um texto com vocês. Ontem eu dei uma chamada no Romanos capítulo 8, e eu queria chamar a atenção de vocês, só nesse aspecto ainda aqui, o projeto de Deus, nós sermos filhos. Eu quero que você leia comigo em Romanos capítulo 8, verso 15 até o verso 17. O lápis está aqui? Tá aqui embaixo. Romanos 8, 15 a 17. Que não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu quero chamar sua atenção de novo para a expressão aqui, espírito de adoção. Temos recebido o espírito de adoção de filhos, espírito de adoção de filhos. Está se referindo a qual espírito? O Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo chegou em nós, ele trouxe a sua característica. Qual é a característica dele que Paulo fala aqui? Vocês estão entendendo a pergunta? Acho que não. Quando o Espírito Santo entrou em nós, o que ele trouxe da parte de Deus como sua característica? Espírito de adoção de filho. Essa é a característica do Espírito Santo. Ele adota filhos. Não é o que está escrito em Efésios capítulo 1, que Deus nos predestinou para a adoção de filhos? Então, esse é o peso do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para adotar filhos. Jesus Cristo veio para matar aquela velha criação, e o Espírito Santo veio para fazer a adoção daqueles que perderam o pai antigo. Deu para entender, não? Jesus veio, e a palavra diz que Jesus é o último Adão. Então Jesus vai para a cruz e leva para a cruz o quê? O que Jesus leva para a cruz? Todos os filhos de Adão. Jesus junta nele mesmo todos os filhos de Adão, mata todos os filhos de Adão e leva para a sepultura. Amém? Jesus estava morto ali na sepultura. Amém? Amém? Tudo bem, como é que Jesus levantou? Pelo Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Então Jesus mata uma criação e o Espírito Santo faz nascer uma nova criação. Amém? Jesus mata os filhos de Adão e o Espírito Santo gera filhos para Deus. Amém? Quando o Espírito Santo tira Jesus da sepultura, levanta com ele os filhos para Deus. Amém, queridos? E aquele que está em Cristo, que foi levantado da sepultura junto com Cristo, faz parte agora de uma nova criação. Jesus Cristo foi o último Adão,
e morre, e quando ele nasce o segundo homem. E nós somos parte dessa criação, e agora nós somos filhos de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem a nós, ele vem com essa carga de adoção. E ele não muda. E é por isso que nós, quando vimos ou quando vemos uma pessoa sem pai, nós temos vontade de trazer essa pessoa para nós e adotar essa pessoa. O que faz isso, amados, não é a nossa bondade, é o espírito de adoção que está dentro de nós. E a igreja é caracterizada por isso. A igreja é caracterizada como uma família. A igreja tem pais, como uma família tem pais, e tem filhos, e tem irmãos. Então, se você foi chamado por Deus para o ministério, Deus chamou você para ser pai, para ser mãe. Porque é isso que o Espírito Santo faz. O espírito de adoção. Ele fez essas duas coisas então. Nos fez filhos e quer gerar filhos em nós. Ele quer gerar filhos em nós. Então o que deve caracterizar o ministério é a paternidade. Amém? Estão me ouvindo bem? O que deve caracterizar o nosso ministério é a paternidade. Amados, nós não somos líderes, somos pais. Aliás, em poucos lugares da Bíblia aparece a palavra líder. Em quantos lugares tem líder na Bíblia? Tem. Em Crônicas e em Neemias. Em Crônicas e Neemias, em cada um desses livros tem 10 vezes a palavra líder. Só tem uma vez na Bíblia, que agora eu não estou lembrado do texto, posso lembrar depois para vocês, que chama Deus de líder. Sim, está na Bíblia. Não, tem líder, tem a palavra líder. Aliás, amado, só que um esclarecimento, eu acho que o nome certo para os textos que estão de Malaquias para trás, o nome que Jesus chamava esse conjunto de livros era Lei e os Profetas. Jesus nunca chamou esse conjunto de livros de Gênesis a Malaquias de Velho Testamento. Nunca. Jesus chamou de Lei e os Profetas. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente tem uma tendência de considerar inferior o que está escrito na lei e nos profetas. E a gente considera superior o que está escrito de Mateus até Apocalipse. Mas a minha Bíblia diz que toda a palavra de Deus é útil para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir, para edificar o homem de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E quando foi escrito isso, não tinha o que a gente chama de Novo Testamento. Amém? Só fazendo essa pequena ressalva. Então, quando você chamar os livros que estão de Malaquias para trás, chame como Jesus chamava, a lei e os profetas. Porque Velho Testamento é um conjunto de regras dos sacrifícios. Esse é o que se chama de Velho Testamento. Amém? O que se chama de Novo Testamento é o sacrifício de Jesus Cristo. Isso é chamado de Novo Testamento. Alguém dividiu a Bíblia em dois conjuntos e pôs o nome Novo e Velho Testamento, mas a Bíblia não é dividida assim. Amém? Só. Eu estudei sobre esse tema aí, espalhei para os irmãos, para a gente ter uma outra atitude em relação à palavra de Deus, tá bom? Voltando. Existem em poucos lugares a palavra líder. 10 vezes em Neemias, 10 vezes em 1 Crônicas, e uma vez eu não me lembro agora. Mas todas as vezes que aparece a palavra líder na Bíblia, diz respeito a alguma tarefa. Diz respeito à tarefa. Então Neemias diz assim: eu coloquei fulano de tal como líder para construir tal parte do muro. E fulano era líder de tal parte. E fulano era líder de tal parte. Líder se refere a tarefas. Paternidade se refere a relacionamentos. Então o que nós queremos na igreja são pais. Não somente líderes.
Agora, todo pai é um líder, mas nem todo líder é pai. E o interessante é que hoje nós vemos muito na igreja escola de líderes. Agora o que nós estamos precisando é escola de pais. Porque o líder não revela o coração de Deus. O pai revela o coração de Deus. Amém, queridos? Aí a pergunta que eu lhe faço é essa. Todos aqui são obreiros na casa do Senhor, não é isso? Todos aqui são, né? Eu não conheço todos, assim, o trabalho que vocês fazem. Mas vocês são pais e mães lá no rebanho que vocês cuidam? Que Deus reparta conosco o coração paternal dele. Amados, o que trouxe o filho pródigo de volta para casa foi a consciência de paternidade e de filiação. Lembra disso? Não. Voltarei para a casa do meu líder. Foi isso que ele falou, não? Voltarei para a casa de meu pai. É isso que traz as pessoas de volta. Eu estou dizendo que é isso que traz as pessoas de volta, porque a gente pode perder filho. Mas o que vai trazer a pessoa de volta não é a nossa capacidade de liderança. É o nosso coração paternal. Amém? Por favor, medita nisso aí. Bom, então Romanos está dizendo que nós temos recebido esse espírito de adoção pelo qual Deus nos fez filhos. Agora, quando Paulo escreve essa verdade, Paulo está escrevendo aos romanos, correto? Está escrevendo aos romanos e não aos judeus. E aqui Paulo, ele traz uma palavra, a palavra ruiostesia, quando ele fala desses filhos aqui, que se refere a uma cerimônia que havia em Roma. Eu acho que vocês já ouviram falar de uma cerimônia que havia entre os judeus do Bar Mitzvah. Vocês já ouviram, né? Bar Mitzvah. Existe uma cerimônia hoje no meio da chamada igreja evangélica que mudou de Bar Mitzvah para Bar Baraká. Bar Mitzvah era um momento em que o filho, entre 11, 12, 13 anos, ele passava por uma cerimônia e a partir daquele momento ele era adulto. Presta atenção que não havia adolescente naquele tempo. Adolescência é uma invenção moderna. É uma invenção que veio dos anos 50 para cá. Adolescente significa aquele que pode adoecer. É uma palavra latina. Aquele que pode adoecer. Adolescência. É assim que se chama seus jovens? Pois bem, então ele trazia essa criança diante da sociedade, e ali havia uma cerimônia, uma jura, algumas palavras, e a partir daquele momento, aquele menino era um adulto. Então ele agora era responsabilizado pelos seus atos. Mas entre os romanos havia uma outra cerimônia, que era a cerimônia da toga virilis. Toga, a roupa que usa, virilis, de homem. Então, toga de homem. Então, nesse momento, mais ou menos na mesma idade dos judeus, esse rapaz agora era homem. E ele não só chegava à fase adulta, mas agora ele tinha capacidade e permissão para assinar documentos e fazer qualquer coisa. Agora ele podia fazer qualquer coisa em nome do seu pai. Todo ato dele era como o ato de um pai. Então não só ele era adulto, mas ele assinava agora pelo pai. É isso o que o Espírito Santo está falando para nós. Que nós temos a mesma autoridade e responsabilidade do nosso pai aqui na terra. É por isso que Jesus diz que tudo que pedirmos a Deus no nome do Pai, isto é, no nome de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus, Deus atende, porque Ele nos trata agora na mesma forma que Ele trata o Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso que quando você impõe as mãos sobre alguém em nome de Jesus, é o próprio Jesus que está pondo a mão. Numa linguagem mais moderna, nós recebemos em determinado momento uma procuração geral e irrestrita da parte de Deus, e tudo que fazemos agora é como se Deus estivesse fazendo. O que é que você acha?
Por quê, amados? O próprio Deus está habitando em nós. Então, quando você estende a mão, é a mão de Deus. Quando você caminha, são os pés de Deus. Quando você fala, é a boca de Deus. É sério esse negócio? Pois é isso que ele está falando aqui, amados. Temos recebido o espírito de adoção. E agora somos filhos. Que tipo de filhos? Filhos maduros, capacitados, responsáveis e aptos para fazer a obra de Deus aqui na terra, como se Ele mesmo estivesse fazendo. Amém? Amém, queridos? Então, esse texto aqui, ele traz essas verdades. Tem muitas outras verdades aqui nesse texto, mas eu quis chamar a atenção de vocês só para esses poucos aspectos, que é, o Espírito veio, Espírito de adoção, nos fez filhos e nos dá capacidade, desejo, vontade também de ser pais, e agora nós podemos ser pais. Que Deus nos ajude a não ser meros pregadores, mas que sejamos geradores de filhos para Deus. Amém? E que as pessoas que estão conosco sejam nossos filhos. E que cuidemos delas como filhos. E que as pessoas encontrem em nós paternidade. Amém? Aí você fala assim, peraí, Jamé, não está escrito, Jesus não falou que a ninguém nessa terra chameis pai, porque um só é o vosso pai? É verdade, nós não tomamos o lugar de Deus. Nós somos paizinhos, Ele é o pai. Ou, como diria um bom baiano, nós somos painhos. Ele é o pai. Ele é o pai. Assim como nós somos pastorzinhos, porque Ele é o pastor. Amém? Mas eu quero reafirmar esse ponto. O que nós fazemos aqui, fazemos em nome do Pai. É como se o próprio Pai estivesse fazendo. Meu irmão, você tem na sua mão uma procuração geral, universal e irrestrita para operar em nome de Deus. Então toma cuidado com essa procuração que você tem na mão. Amém? Toma cuidado com isso. Amados, alguma pergunta até aqui? Nesse primeiro ponto? Esse é o projeto. Alguma pergunta até aqui? Deu para entender tudo? O silêncio pode dizer que entendemos tudo, pode dizer que entendemos nada. Mas está tudo bem? Então vamos continuar. O segundo aspecto do nosso chamamento é que nós somos chamados para ser santos. E isso é a condição. Esta é a condição. Deus, quando Ele manda a gente ser santo, Ele não dá nenhuma explicação. Em Levítico capítulo 11, verso 45, Ele diz, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos. Deus nos tirou do Egito com um propósito. Qual o propósito? Para que Ele fosse o nosso Deus, e para que nós fôssemos santos. Presta atenção que Ele não nos tirou do Egito para levar para o céu. Ele nos tirou do Egito para sermos dele e para que fôssemos santos. Para que Ele fosse o nosso Deus. O Egito naquele momento tinha milhares de deuses. É por isso que Moisés pergunta a Deus. Se me perguntarem quem foi que me enviou, o que é que eu respondo? Porque o egípcio tinha muitos deuses. Tinha o Deus Sol, Deus Lua, Deus Jacaré, Deus Raposa, Deus Falcão. E se Moisés chegasse lá e falasse assim, gente, o Deus Ra, que é o Deus Sol, me mandou libertar vocês. O povo diria assim, sim, nós conhecemos esse Deus. Mas quando ele pergunta a Deus, quem foi que me enviou, o que é que Deus diz? Eu sou. O que é que significa? Que os outros não são. Só Ele é. Então, com essa palavrinha só, Deus desqualifica qualquer entidade que quiser ser Deus. Eu sou. Eu sou te enviou. Interessante que é a mesma palavra que Jesus usa para os fariseus, quando ele diz assim, antes de Abraão, eu sou. É a mesma palavra. Significa, eu sou o que é. E em Hebreus fala que aquele que é impossível, sem fé é impossível, como é que é? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é. A palavra existe, ela é fraca. Ali a palavra seria, creia que Deus é o Deus eu sou.
e que Ele abençoa todos aqueles que o buscam. Entendeu? É a mesma expressão de Hebreus, é a expressão que Jesus usa, são as duas expressões, a mesma que Deus usa para Moisés. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Amém. Ele é aquele em todos. Ele é. Amém? Então importa que quando nos aproximarmos de Deus, nós tenhamos isso em mente. O meu Deus é o Deus que é. Não é só existe. Não é só existe, mas é um Deus que é. E nada sem Ele pode ser. Amém? Nada sem Ele pode ser. Então quando Moisés chega ali, ele chama o povo. E amados, terra prometida, Canaã, era só uma linguagem que o povo podia compreender. Porque o povo estava em escravidão. Então a promessa, vem para cá que você vai ficar livre da escravidão. O povo não tinha terra no Egito. Vem para cá que eu vou lhe dar uma terra. Mas o objetivo de Deus era que o povo tivesse a Ele como Deus e que o povo fosse pai desse povo, daquele povo. Amém? Então o alvo de Deus não é nos levar para o céu. O alvo de Deus é nos levar para Ele. Amém, queridos? Dá para entender isso? Não? É aquilo que eu contei ontem para vocês, que aquele rapaz da padaria me perguntou, onde é que eu quero chegar? E eu falei para ele, eu já cheguei. Não tem outro lugar mais para onde eu possa ir. Que eu já cheguei no máximo onde um homem possa ir, que é em Jesus. O escritor aos Hebreus diz que nós já chegamos. Já chegamos à Assembleia Universal dos Santos. Já chegamos a Jerusalém de Deus. Já chegamos à cidade dos céus. Já estamos nela. Agora, vai chegar um dia, quando todas as coisas que ainda estão ocultas vão se manifestar. Mas nós já chegamos. Que o lugar onde nós precisamos ir é em Jesus Cristo. Amém, amados? Você consegue colocar isso na sua cabeça? Porque tem crente que está esperando ir para o céu. Amados, o céu é consequência. O nosso alvo não é o céu. O nosso alvo é o Senhor Jesus. Em Hebreus 4, fala que nós precisamos nos esforçar para entrar no lugar do nosso descanso, no nosso sábado, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos nos esforçar para chegar nele. E Ele não está longe. Ele não está longe. Amém? Já chegamos. Amém? Onde é o céu, amados? O céu é o lugar onde Jesus está. Vocês podem deixar eu falar uma loucura aqui, não? Amados, o céu sem Jesus não é céu. O inferno com Jesus deixa de ser inferno. O que muda de inferno para céu é a presença de Jesus. Você crê nisso? Não. Se tirar Jesus do céu, acabou o céu. Se puser Jesus no inferno, acabou o inferno. É ou não? Amados, se satisfaça. Se satisfaça. Aí você fala assim, satisfazer só com isso? Só com isso tudo. Não tem mais outro lugar, amado. Agora você vai dizer, Jamém, então você está pregando aí que não tem novo céu, nova terra? Tem, amados. Mas por favor, tira os olhos das mansões e põe seus olhos no trono. Tira os olhos da rua de ouro e põe seus olhos no cordeiro. Amém? Ô amados, é o cordeiro. É ele que importa. E nós temos o cordeiro. E o cordeiro nos tem a nós. Amém? Álvaro. Claro, mas Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Confere aí, não é vai, é vem. Confere esse negócio aí. É que a gente pensa que Jesus vai levar para um outro lugar que não é Ele, mas Ele
é o nosso destino, Ele é o nosso sábado. Ele é o tabernáculo de Deus com os homens. Ele é o lugar do nosso repouso. Amém? Ô amado, então eu quero lhe avisar que você já chegou. Goze esse lugar. Usufrua desse lugar. A presença do Senhor Jesus Cristo. Ele na nossa presença e nós nele. O nome dele é Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Deus veio habitar conosco e em nós. Amém? Aquele que mora convosco e habitará dentro de vós. Bom, ele fala assim, aquele que habita no Senhor, porque se apegou a mim encarecidamente, eu o poluei num alto refúgio. E que alto refúgio é esse, amados? É Jesus. É Jesus, Ele é o nosso alto refúgio. Amém? É que a gente fica procurando outra coisa. E eu quero avisar para você que não tem. E como diz Irani, se tivesse eu não queria. Não tem mais. É só o Senhor Jesus Cristo. Habitou entre nós. E o Verbo era Deus. Eu estava comentando aqui ontem à noite. Não sei se a gente vai conseguir terminar isso aqui até o mês que vem. Eu já não tenho esperança de terminar até amanhã. Mas a gente estava comentando. Onde é que eu estava? Tá, eu chego lá depois. Tá? Mas o chamado de Deus para nós é para que Ele seja o nosso Deus e para que nós sejamos santos. Agora, pergunta, o que é santidade? O que é santidade? Eu posso apagar aqui em cima aqui? Posso, né? O que é santidade? Separado. Tradução mais livre, tradução mais direta de santidade. Tradução mais direta é separação. Essa é a tradução mais livre, mais direta, mais clara da palavra santidade. Separação de quê? A santidade ou a separação tem dois aspectos. Que nós fomos separados do mundo, mas fomos separados para Deus. Voltando à figura de Israel no deserto, quando Israel ele sai do Egito, ele não entra em Canaã. Lembra não? Ele chega onde? Ele chega no deserto. É ali que ele chega. Correto? Então, imediatamente do Egito para Canaã. Não foi imediatamente. Israel passa 40 anos ali no deserto. 40 anos. Sair do Egito e entrar no deserto, esse é um aspecto de santidade, que é sair do Egito, que é se separar do mundo. Mas era isso que Deus queria? Não. Não é isso que Deus queria. Deus queria que o povo fosse não somente separado do Egito, mas que o povo estivesse dentro de Canaã. Então, separado do mundo, mas separado para Deus. Esse é o aspecto de santidade de forma completa. Durante muito tempo, nós, os crentes, fomos conhecidos pelo povo que não faz. Correto? Então agora você é crente, então você não bebe, você não fuma, você não joga, você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo. Então nós éramos conhecidos pelo povo que não faz. Mas amados, isso nunca ocorreu na Bíblia. A Bíblia não fala de santo nesse aspecto. A Bíblia fala de santo em pessoas que foram separadas para andar nas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Sair do Egito é a condição para entrar em Canaã. A gente não pode entrar em Canaã se não sair do Egito. Mas Deus não nos chamou para não fazermos. Deus chamou a gente para fazer, para ser. E não para deixar de ser.
Deixa eu tentar explicar isso melhor. Em Efésios capítulo 5, quando fala da mudança das nossas vidas, aliás, capítulo 4 ainda, a partir do versículo 17, ele diz assim: aquele que mentia, não minta mais, fique calado, feche a sua boca e vire um mudo. É isso que diz a Bíblia? Não. O que diz o texto? Aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade, para transmitir graça aos que ouvem. Quer dizer, não é só deixar mentira, mas começar a falar a verdade. Engasguei. Aquele que furtava, não furte mais, antes peça esmola, peça ofertas, para não roubar mais, para não furtar mais. O que diz o texto? Aquele que furtava, não furte, mas trabalhe. E não é trabalhar para ter, é trabalhar para poder ajudar. Quer dizer, o nosso trabalho não é para nós, é para ajudar pessoas. Amém? Então você deveria pedir um aumento lá no seu emprego, se não estiver suficiente para você ajudar pessoas. Entendeu ou não? Se o que você ganha não está dando para ajudar muita gente, você deve pedir um aumento de salário. Não é se não está dando para comprar aquela roupa. Não é se não está dando para comprar aquele sapato. É se você não está conseguindo ajudar mais pessoas que estão precisando. Então você perceba o seguinte: deixa a mentira e fale a verdade. Deixa o furto e comece a trabalhar. Então você percebeu que são dois aspectos: deixar alguma coisa e entrar no outro? O problema nosso, como eu disse antes, é que a gente ficou sendo conhecido como o povo que não faz. Como o povo que não faz. E em termos de brincadeira, eu digo para os irmãos que eu tenho uns vizinhos que não bebem, não fumam, não mentem, não roubam, não falam mal de ninguém, não brigam com a esposa, não brigam com o marido. Eu moro do lado de um cemitério. Pois é, amados, tem crente que tem santidade de cemitério. Só não faz. Mas não entra nas boas obras. Não é separado para ser de Deus. Então a santidade é a condição para andarmos no projeto de Deus. Por quê? Quando eu me aproximo de Deus, quando eu me separo para Deus, eu ofereço ao Senhor condições para fazer em mim filhos dele. Amém? Não é só deixar alguma coisa. Existem muitas religiões que são mais santas do que a religião dos evangélicos, dos crentes. Porque é um povo de muito jejum. Por exemplo, os hindus. Os hindus não bebem, não fumam, não adulteram. É assim um pessoal que, se santidade for medida por aquilo que não se faz, então eles estão na nossa frente anos-luz. Então o nosso objetivo não é só deixar de fazer coisas. Nosso objetivo é chegar perto de Deus, é estar em Deus. Porque é estando em Deus que Deus pode fazer a sua obra em mim. É que Deus pode cumprir o seu projeto em mim. E qual é o projeto de Deus? Que sejamos filhos parecidos de Jesus. Amém? Esse é o projeto de Jesus. Levíticos 20, 26 diz assim:
e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Não foi só a separação dos povos, mas foi para sermos do Senhor. E se nós somos do Senhor, aí Deus tem condição de fazer a sua obra em mim. Eu citei Levíticos 20, 26. Colossenses 1, verso 12 em diante, diz que dando graças a Deus que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então a santidade tem a santidade tem um objetivo, a santidade tem um destino, a santidade tem um projeto. Deus nos separou e nos fez idôneos. Qual é a palavra? O que significa a palavra idoneidade? Idoneidade não está relacionada com integridade. Quando a gente pensa em idoneidade, a gente pensa numa pessoa que é íntegra. Mas a palavra idoneidade é mais do que isso. A palavra idôneo é aquela pessoa que recebeu todas as capacidades para cumprir o seu propósito. Quando o Senhor fala que fez para o homem uma esposa, uma mulher que fosse para ele o quê? Auxiliadora idônea. Por favor, não confunda com osciladora e dona. Tem mulheres que são osciladoras, faz o homem oscilar. Nem donas, é auxiliadora idônea. Significa que Deus fez a mulher com uma caixinha de ferramentas, com todas as capacidades para ajudar o homem a fazer a obra de Deus. Amém? Idoneidade está relacionada à capacitação. Deus nos fez idôneos, capacitados para sermos herdeiros da herança dos santos na luz. E tem uma série de textos para a gente ler aqui. A palavra fala para nós, amados, que nós precisamos ser santos em tudo sermos separados para Deus, no corpo, na alma e no espírito. Amém? Então, condição, se nós quisermos que Deus opere em nós, nós precisamos ser santos. Agora você vai dizer, então, Jamê, a ênfase nossa não é no ensinar a abandonar as coisas do mal? Eu acho que a ênfase não deve ser por aí. A ênfase deve ser no sentido de ensinar o povo a andar no bem. Porque quando a gente anda no bem, a gente deixa o mal. Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se você for santo, estiver servindo a Deus, você não terá tempo para fazer outras coisas. Correto? Olha que você levantou a mão. Só aqui. Quem foi que levantou a mão primeiro? Isso. Anda na minha presença e seja perfeito. Alguém mais levantou a mão? Eu vi direito? Não. Existe na santidade esse aspecto de abandonar o pecado. E tem que ser assim mesmo. Tem que ser. Fugir da aparência do mal. Não fazer coisas que escandalizam o irmão. Correto? Não ofender as pessoas. Não desprezar os pequeninos. Existe esse aspecto. Mas é muito mais. Não desprezar os pequeninos, mas ensinar os pequeninos a crescer. Não escandalizar, mas ajudar a levantar. A palavra escandalizar significa fazer tropeçar. A palavra escândalo e tropeço é o mesmo sentido. Então não pôr escândalo na pessoa. Mas é mais do que isso, é ajudar a pessoa a crescer. Amém? Então, por favor, coloca a ênfase no positivo e não no negativo. Durante muitos anos, as mensagens de púlpito eram caracterizadas por o ensino de deixar de fazer coisas. Mas, amados, a ênfase da palavra não é deixar de fazer coisa, mas é andar na presença de Deus, ser filho dele e fazer as obras que Deus tem preparado para nós. Alguma pergunta aqui? Alguma coisa que os irmãos queiram falar? Interessante que
Quando Paulo escreve as suas diversas cartas, no começo das cartas ele endereça as cartas aos santos. Amém? Aos santos. Então, se Paulo fosse escrever para nós agora, ele escreveria para quem? Aos santos. Aos santos que estão em Minas Gerais. Você é santo? Não. Sim ou não? Por que você é santo? Hã? Hã? E quem fez isso? Ele nos fez santos. Então, santidade, como eu comentei ontem, não tem nada a ver com aquilo que a gente faz, tem a ver com aquilo que Jesus Cristo fez. Amém, amados? Somos santos ou não somos? Puxa vida aqui. Somos santos ou não somos? Agora, então por que a gente fala para as pessoas assim, você pensa que eu sou santo, é? Por que a gente fala isso? Alguém está mentindo, ou Deus ou nós. E a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então Deus está falando, você, o que eu tenho que dizer? Eu sou santo. Agora o trabalho é viver de acordo com isso que Deus falou que eu sou. Esse é o nosso trabalho. É viver de uma maneira digna da vocação a que fomos chamados. Fomos chamados para ser santos, nós temos que viver nessa dignidade. As cartas de Paulo, elas são um chamado à coerência. As cartas de Paulo nos chamam a termos uma vida coerente, coerente com aquilo que cremos e coerente com aquilo que pregamos. Não sendo assim, amados, é uma esquizofrenia. É o médico e o médico e o monstro, né? Muitas vezes a gente tem o médico e o monstro convivendo no mesmo ambiente. A gente fala uma coisa e vive outra. Isso é uma loucura. Nenhum de nós fica satisfeito com uma situação dessa. Então, o que Deus quer de nós é que sejamos coerentes. Coerentes com o que cremos e coerentes com o que pregamos. Amém? Eu comentei uma outra vez com os irmãos aqui, uma frase do Albert Einstein, um dos maiores físicos que já existiram na face da Terra, que ele dizia o seguinte, que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. É a única. E se você ler 2 Timóteo 3,10, você vai ver Paulo dizendo assim, o que vocês viram em mim, isso mesmo fazeis. Filipenses diz a mesma coisa. O que vistes em mim, isso praticai. Amém? Então a base do ensino é o que as pessoas veem na minha vida. Essa é a base do ensino. Muito bem. Então esse é o segundo aspecto, que é a condição para que sejamos filhos. É a condição. O terceiro aspecto é que nós somos chamados para ser discípulos. Esse é o meio. Amados, ser discípulo de Jesus não é o fim, é o meio. O fim é sermos filhos de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías 54:13. Isaías 54:13. Acharam? O que é que diz aí? Eu quero que a gente leia esse texto aí em pelo menos duas versões. Isaías 54:13. Por favor. Os irmãos ouviram? E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. É meu discípulo? Quem tem discípulo aqui? Se alguém tiver, por favor, devolve para Jesus. Os discípulos são do Senhor. Alguém aqui tem filhos? Então devolve para o Senhor. Os filhos não são teus. Tudo é meu, diz o Senhor. Tudo que está sobre a face da terra é dele. E os discípulos são do Senhor. Então são os meus discípulos de Cristo, são os meus filhos de Cristo. Amém? Eu sou a referência deles, mas eles são
do Senhor. Amados, por favor, essa aqui é uma matéria que tem causado muito sofrimento à igreja nos últimos 30 anos. Quando o ensino do fazer discípulos chegou no Brasil, mais ou menos 74, 75, muitos aqui ainda estavam na fralda, a mensagem do fazer discípulos chegou no Brasil, ela veio com uma carga muito grande de propriedade. Os discípulos eram servos do discipulador. Então chegava para o meu discípulo assim: discípulo faz isso, discípulo faz aquilo, discípulo põe a língua para fora, discípulo roda no chão, discípulo pula o arco de fogo, discípulo vai daqui, discípulo vai para lá. Eu não sei quantos passaram essa época aí, quantos viveram esse tempo. E aqueles que criamos no discipulado, no fazer discípulo, a gente recebeu muita crítica. E muita crítica era verdadeira. Porque irmãos tinham os discípulos como sua propriedade e como seus servos. Tratavam os discípulos como servos. Amados, e se nós formos, Interessante, Ted, que a gente passou a se conhecer e ser honrado pela quantidade de discípulos que a gente tinha. Quantos discípulos você tem? Ah, eu tenho uns 50. Puxa, ó. Um dia eu vou ser igual a você. Pois é. Mas você sabe que eu descobri que Jesus tinha um discípulo só? Lucas diz que lá no monte, na hora que ele sobe, tinha uns 500 discípulos. Na hora que ele sobe. Na hora de distribuir pão, tinha 5.000. Quer dizer, onde foram os 4.500? E na cruz, quantos estavam lá? Um só. Então, discípulo tinha um só. Porque você sabe quem é discípulo é na hora da cruz, não na hora do pão. Na hora do pão tem muita gente lá para pegar um pedacinho para pegar a sua parte. Mas na hora da cruz, são esses que contam, viu, gente? Mas não são nossos. Não são nossos. Os teus filhos serão discípulos do Senhor. Amém? Numa escala de hierarquia, o discipulador está abaixo do discípulo. A palavra mais correta para o discipulador seria aio. Aio. O que é o aio? Aio não é aquele negócio que põe na comida. Aio era um escravo da confiança do dono da casa que cuidava dos filhos do dono. Ele ensinava a leitura, ele era o encarregado da vara, mas ele era um aio. Os servos não ficam na casa, os filhos ficam. A herança não é do aio, a herança é dos filhos. A herança não é para o discipulador, é para os discípulos. O discipulador não fica para sempre na casa, os discípulos ficam, que são filhos. Então, hierarquicamente, o discípulo é superior ao discipulador. Jesus lavou os pés dos discípulos. Por favor, nunca se assente numa cadeira e comece a dar ordem para os discípulos. Se você está ensinando alguma coisa, ensinando obediência, sim. Mas você é um aio. Você não é dono. O dono é o dono. Amém? Mas eu quero chamar a sua atenção para o final desse versículo. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz será abundante no meio deles. A paz vem para quem é discípulo. A paz só vem para quem é discípulo. Se você tomar esse texto e juntar com Mateus 11, 28 e 29, o que diz lá? É um texto que a gente prega muito para os incrédulos, esse texto é para o cristão. O que diz lá? Vinde a mim, vós
que estáis cansados e eu aliviarei. Que mais? 11, 28, 29. Mais? Tomai vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Como é que a gente encontra descanso? No jugo de Jesus. Interessante que se fosse eu que estivesse fazendo esse apelo, eu diria: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou levar o jugo de vocês e vocês vão ficar sem jugo. A paz abundante é para os discípulos. Amém? A paz abundante é para os discípulos. O alívio de alma é para os que tomam o jugo. Amém, amados? Você se lembra de João 8,32? É um outro texto que a gente fala muito para os de fora. O que diz João 8,32? E, não esquece do e conhecereis a verdade os libertará. Nós pegamos esse versículo e usamos na nossa pregação evangelística. Mas, amado, esse versículo, ele é incompleto sem o 31. Citar o 32 sem citar o 31, nós não estamos falando a verdade. O que é que diz o 31? Disse Jesus aos judeus, quer dizer, judeu conhecia a palavra, conhecia a Bíblia. Agora eu lembrei o que eu ia falar aquela hora. Agora eu lembrei. Os judeus, por causa desse texto, eu lembrei do outro. Os judeus conheciam a palavra, conheciam as escrituras, eram praticantes da escritura. Uma criança com 10 anos já tinha de cor o Torá, quer dizer, os 5 primeiros livros, e uma criança com 14 anos tinha de cor toda a lei e os profetas. Só aí ela estava apta para seguir um rabino e ser discípulo de um rabino. Então, até os 14 anos, o menino conhecia e decorava toda a lei e todos os profetas. Aos 10, decorava o Torá, ou a Torá, os 5 primeiros livros. Correto? Então, é para esse tipo de gente, isto é, para religiosos, que Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados de quê, amados? Da religião. Cansados do jugo da religião. Porque o jugo da religião, ela só produz cansaço. Lembra de Romanos 8, 7? Aliás, Romanos capítulo 7? Lembra? Romanos 7, amados, é o tipo da vida do religioso que quer fazer o bem e não consegue. Lembra que aquele que citou isso, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é isso que faço. Quem falou isso era um fariseu de fariseus e segundo a lei irrepreensível. Foi esse homem que falou isso. Então esse homem tinha um fardo na sua vida. Esse homem tinha um peso na sua vida que ele não conseguia carregar. É por isso que ele grita: quem me separará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Era esse homem religioso que tinha um profundo desejo de cumprir a palavra, que não estava conseguindo cumprir. E a esse povo que Jesus faz esse apelo: vinde a mim, vós que estáis cansados. E no versículo 31 de João 8, ele diz assim: disse Jesus aos judeus, olha só, judeus que haviam crido, quer dizer, agora era judeu e agora era crente. Ele fala: se permaneceis nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então judeu agora é crente, e se permanecer na palavra é discípulo. E aí entra o 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que conhece a verdade? O discípulo. Quem é que a palavra liberta? O discípulo. A palavra não liberta nem o crente, nem o judeu. A palavra liberta aos discípulos. Por quê? Porque vai conhecer a verdade. O discípulo conhece a verdade. O judeu não conhece, o crente não conhece. Quem conhece a verdade é o discípulo. Estou torcendo alguma coisa da Escritura, amados? Ou não é isso que está escrito? Bom, a vontade de Deus é que todos os seus filhos sejam discípulos. A pessoa chegou na congregação, recebeu Jesus como Senhor, foi batizada, ela tem que ser um discípulo de Jesus. Ninguém na congregação deve ficar sem ser discípulo de Jesus. Desde o que se converteu ontem até o seu presbítero mais velho. Todos temos que ser discípulos. Porque é somente o discípulo que recebe paz abundante. Somente o discípulo que recebe descanso na sua alma. Algum amém, amados? Ou você acha que estou sendo muito forte aqui?
Se eu estou sendo muito forte, por favor, dê o desconto aí. Agora eu não sei de onde é que você vai tirar. Eu não sei de onde é que você vai tirar. Porque foi Jesus que falou essas palavras, João 8, 31 e 32. Foi Jesus que falou essa palavra de Isaías 54, 13. Foi Jesus que falou essa palavra de Mateus 11, 28 e 29. Eu não escrevi essas palavras, elas estão aí. Mas é que nós temos uma mania de cortar a Bíblia aos pedaços. E ler o que interessa e deixar o que nós não entendemos de lado. Hã? Aquilo que nós não queremos entender. Amados, eu sou visceralmente contra a caixinha de promessa. Eu chamo de horóscopo de crente. Porque caixinha de promessa devia, para ser honesta, devia vir com uma caixinha de condições do lado. Caixinha de promessa e caixinha da condição. Porque não existe na Escritura nenhuma promessa que não tenha uma condição. Uma sequer. Você pode me citar qualquer promessa da Bíblia, que eu vou lhe mostrar no contexto da promessa uma condição. Eu não estou contra a caixinha de promessa, eu estou contra a falta de uma caixinha de condições junto. Está escrito na caixinha de promessa: e a paz será abundante no meio dos discípulos. Espera aí, mas cadê a cruz? Cadê o aprender de mim? Cadê o jugo? E é por isso, amados, que muitos da igreja deveriam levar alguns pastores ao PROCON. Propaganda enganosa. Prometendo o que Jesus não prometeu. Por isso que muitos de nós deveríamos ser levados ao PROCON e sermos processados por propaganda enganosa. Ao lermos a Bíblia, ao pregarmos a palavra, que tenhamos o contexto daquilo que estamos pregando. Uma boa doutrina é aquela que, se você tirar o versículo principal, ela continua de pé, porque está apoiada em muitos outros textos. Sermão que tem um versículo só para apoiar o sermão é extremamente perigoso. Como disse alguém há muitos anos atrás, um texto fora do contexto é um pretexto. Então, por favor, que sejamos mais escriturísticos nas nossas mensagens. Amém? Eu só mostrei aqui para vocês 2 textos que a gente usa pela metade. Mas tem muitos outros textos que a gente usa pela metade. Muito bem, a promessa de Deus foi essa. E em Mateus 28, 19, o que diz? E de fazer o quê? Fazer discípulos. Se o desejo de Deus é que todos os filhos sejam discípulos, o que nós devemos fazer? Devemos fazer discípulos. Uma coisa que eu coloco como curiosidade bíblica, né? Se é que a Bíblia tem curiosidade, mas eu comecei a relacionar os textos que nós usamos. Por exemplo, a palavra cristão aparece na Bíblia, no Novo Testamento, chamado Novo Testamento, 3 vezes só, a palavra cristão. Lembra onde foi que apareceu pela primeira vez a palavra cristão? Numa cidade chamada Antioquia, lá em Atos capítulo 11. Diz assim: pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. O que significa cristãos? Pequenos cristos. E era um xingamento. Era um xingamento. As pessoas diziam assim: esse povo aí parece aquele tal daquele Galileu lá. Era um xingamento, amados. Cristão é uma reputação. E reputação é aquilo que eu tenho aos olhos das pessoas. Me entenderam ou não? Cristão, a ideia de cristão é uma reputação. Então, na realidade, eu não posso dizer que sou um cristão. Quem tem que dizer que eu sou um cristão são os meus vizinhos. O que é que você é? Não se elogie. Não elogie a si mesmo. Deixa as pessoas dizer se você é ou não cristão. Então aparece na Bíblia essas 3 vezes. Correto? Só 3 vezes. A palavra crente aparece 9 vezes. 9 vezes só. Fala de Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Fala de Abraão, correto? Fala da mãe de Timóteo. Mas poucas vezes, 9 vezes só. A palavra evangélico, nenhuma. O único lugar que aparece a palavra evangélica é em Filipenses, se referindo à fé. A fé do evangelho, ou a fé evangélica. Mas é o único lugar.
Agora a palavra discípulo aparece 261 vezes. O que você acha que Deus quer que a gente seja? Crente? Evangélico? Cristão? Ou discípulo? O que você é? Cristão você não pode dizer que você é. Os vizinhos que têm que dizer se você é ou não. Às vezes a pessoa pergunta, então o que você é? Fala assim, eu estou procurando ser discípulo de Jesus. Aí você fala, a pessoa não vai compreender. Ótimo, eu não vim aqui para explicar. Eu não vim para explicar. Mas é uma excelente chance da gente abrir a palavra e mostrar para a pessoa o que é um discípulo de Jesus. Amém? É isso que Deus quer que a gente seja. Eu digo que o mundo é dividido só em dois tipos de gente. Quem é discípulo e quem é candidato a discípulo. Só tem esses dois tipos de gente no mundo. É ou não? Os que são e os que vão ser. Só. Amém? Onde é que nós estamos? Nós somos os que somos ou somos os que vão ser? Muito bem. Ser discípulo. O que você que é um discípulo? Tem uma definição interessante que diz que discípulo é aquele que ouve tudo que Jesus fala e pratica tudo que Jesus manda. Esse é o discípulo. É aquele que ouve tudo que Jesus fala e pratica tudo que Jesus manda. Mas não é isso que ele fala em Mateus 28? O que diz Mateus 28? Ide por todo o mundo e fazei discípulos. De quantas? Todas as nações. E aí vem dois verbos. Quais são os verbos? Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí vem a promessa: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você percebeu que essa promessa vem em cima de um contexto de ordens? Aí a gente cita só esse versículo final, né? O Senhor está conosco porque Ele prometeu, e eis que estarei convosco todos os dias, e Deus está conosco. Peraí. Ele falou que Ele vai estar com aqueles que estão indo por todas as nações, fazendo discípulos, batizando as pessoas e ensinando as pessoas a guardar o que Ele mandou. Amém? Em João capítulo 8, Jesus diz assim: o Pai não tem me deixado só, o Pai está comigo sempre, porque eu sempre faço o que lhe agrada. João 8, 28 ou 38, não estou lembrado agora. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus coloca a condição pela qual o Pai estava com ele, que ele sempre fazia o que agradava ao Pai. Amém? É a ordem do Senhor Jesus: e de fazer discípulos. De onde, amados? De onde? De todas as nações. Amados, é o último tópico aqui da nossa palavra, mas só quero tocar nesse ponto aqui. É que se o cristão de Jesus Cristo, se o discípulo de Jesus não tem visão de nações, ele tem muito problema de ser discípulo. Porque nós precisamos ter visão das nações. Eu vou enfatizar isso depois. Mas como é que se faz discípulo? Qual a primeira coisa? Qual a primeira coisa? Claro que é pregar o evangelho, né? Claro. Mas aí a pessoa recebeu. A pessoa confessou Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. O que vem agora? O batismo. O batismo. Porque quem crê e for batizado, será salvo. Amém? Não é quem crê será salvo e depois será batizado. A salvação vem desse conjunto de crer e ser batizado. Então eu ofereço à pessoa a palavra de Deus. Ofereça à pessoa a ministração da palavra de Deus. Ela recebe. Como é que ela declara a sua fé? Pelo batismo. Pelo batismo. Tiago diz, amados, que o espírito da minha fé é a obra. Aliás, que o corpo da minha fé é a obra. Ele diz que a fé sem obras é morta, assim como o corpo sem espírito é morto. Então o que manifesta a fé é a minha obediência.
Amém? Então, o sinal de que a pessoa creu, o sinal de que a pessoa realmente entendeu o Evangelho é o batismo. Aí você fala assim, Jamê, mas e se a gente não tiver certeza, como é que batiza? Você tem que ter certeza de uma coisa, que o Evangelho que você está pregando é o verdadeiro. Você precisa ter certeza de que você está anunciando é a verdade de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo tem 3 ingredientes básicos. O Evangelho de Jesus tem 3 ingredientes básicos. Quais são eles? Você vai encontrar esses 3 ingredientes no primeiro sermão que Pedro prega. Existem 3 ingredientes. Fala aí para mim. Arrepender? Crer no Evangelho? Mas aí as pessoas já tinham crido, né? Isso aí já foi uma resposta à pregação. Porque quando Pedro termina a pregação, o pessoal pergunta, que faremos, pois, irmãos, né? Aí ele fala, arrependei-vos, crede no Evangelho, seja batizado para que haja remissão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Não é isso? Mas qual é o conteúdo do Evangelho que Pedro prega? São 3 coisas. Jesus Cristo morto, Jesus Cristo ressuscitado, tá certo? Ressuscitado, e Jesus Cristo Senhor. O Evangelho tem esses 3 ingredientes. Se você tirar um desses ingredientes, você desqualifica o Evangelho. Você vai reparar, em todas as pregações tem esses 3 ingredientes aqui. Todas as pregações. Porque a salvação só pode vir se a pessoa recebeu esses 3 ensinos. Jesus Cristo morto. Por que morto? Para pagar os meus pecados. Se a pessoa não entendeu que Jesus morreu no lugar dela, teve uma morte vicária, isto é, eu que deveria morrer, mas Jesus Cristo veio e morreu no meu lugar. Se eu não me fundir na morte de Jesus, se eu não mergulhar na morte de Jesus, amados, eu não entendi o Evangelho. Porque o Evangelho anuncia em primeiro lugar que Jesus Cristo morreu. Amém? Morreu para pagar os meus pecados. Um pecado só meu me mataria. Um pecado meu, um sozinho, já me havia separado de Deus. E a separação de Deus é a separação de Deus. A morte não é só alguma coisa física. A morte é a separação de Deus. E a morte de Jesus Cristo veio acabar com essa separação. Jesus Cristo veio e pagou todas as minhas dívidas. Amém? Amém, amados? Ele pagou quantas? Todas as minhas dívidas, todas. Os pecados cometidos e os pecados ainda por cometer. Ele pagou tudo. Aí você fala assim, peraí, até os que eu vou cometer ainda? Claro. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Eu nem existia, eu nem havia sido pecador ainda, mas ele já havia me perdoado lá atrás. Amém? E lá atrás, o sangue do Cordeiro subiu diante do Pai. E o Pai aceitou o sangue do Cordeiro e se satisfez com o sangue do Cordeiro. A justiça de Deus foi satisfeita. Lá atrás, antes da fundação do mundo, Deus já estava satisfeito com o sangue do Cordeiro que havia sido derramado lá antes da fundação do tempo. O que aconteceu aqui na terra, amados, foi a materialização, a dramatização desse fato eterno que aconteceu lá atrás. Amém? A morte de Jesus aconteceu lá atrás. Então vamos dizer, eu gosto de contar uma história para ilustrar isso que eu estou falando a vocês. Vamos dizer que eu devesse uma grande soma a Marinaldo. E Marinaldo fica assim, Jamê, me paga. E eu não consigo pagar, eu não quero pagar, não posso pagar. E aí um dia eu morro. A dívida morre com o devedor. Claro, segundo a lei brasileira, algumas dívidas ficam com os herdeiros. Mas, via de regra, a dívida morre com o devedor. E o Marinaldo não pode ir lá no cemitério, se ele quiser até pode, chegar no cemitério lá, fala, Jamê, me paga. É tolice dele se ele fizer isso. Porque o morto não deve mais. Verdade? Né? Que direis morto, né? Morri, acabou.
Quando Jesus Cristo me mata na cruz, quando eu morro na cruz com Jesus Cristo, a minha dívida com Deus foi paga. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz. E Deus expôs Satanás à vergonha, porque agora ele não pode mais cobrar de mim. Na realidade eu não devia para Satanás, eu devia para Deus. Mas o diabo balançava essa promissória terrível diante de mim, dizendo: você é devedor, você é devedor, você é devedor. Mas um dia eu morri, e foi a minha libertação. Amém, amados? Esse é o primeiro ingrediente do Evangelho. Jesus Cristo morreu para pagar os meus pecados. Quantos? Todos dele e cada um deles. Amém? Jesus já pagou seus pecados? O que é que você fez para isso? Nada. Foi de graça, dada gratuitamente. Gostou da redundância? Redundante? Não. Jesus pagou absolutamente tudo o que eu devia diante do Pai. Graças a Deus. Então vamos voltar para a minha história de Marinaldo. Aí morri. Como é que ficou Marinaldo? Falou: puxa vida, o cara não... Pronto, estou perdido. Minha esperança é que ele pagasse em vida. Acabou. Mas um dia, amados, você sabe que dívida separa pessoas, né? Você quer perder um amigo, empreste dinheiro para ele. Pois é, mas se você quiser perder um amigo, empresta dinheiro. Esfria as coisas esfriam. Esfria ou não? Porque dívida esfria relacionamento. E no nosso caso com Deus, acabou o nosso relacionamento, que nem teve. Então a gente se esfriou, a gente se separou. O único contato que tinha era para me cobrar. O único contato que tinha era assim: Jamê, como é que fica? Jamê, estou precisando. Era um contato que a gente tinha. Mas um dia eu morri. E Marinaldo ficou assim com uma pena terrível no coração, pena dele, né? No coração, porque agora como é que eu faço para receber? Não posso cobrar da viúva, que a viúva também não tem condição de pagar. E como é que fica? Mas um dia, amados, o Espírito Santo fala ao coração dele e diz assim: perdoa. Aí Marinaldo acorda e fala assim: Senhor, perdoa o Jamê lá na sepultura. E está perdoado. Está perdoado. Pronto. Agora eu estou morto, mas estou perdoado. Amém? Qual o benefício que eu tenho nisso? O que você acha que eu vou sentir na sepultura se o Marinaldo chegar de manhã lá e falar assim: Jamê, é o seguinte, essa noite Deus falou no meu coração e você está perdoado. O que eu vou sentir lá na sepultura? Nada. Perdoado, mas morto. Mas aí um dia Marinaldo resolve no cemitério e fala assim: Jamê, eu vou ressuscitar você. E ele vai lá e abre a sepultura, me ressuscita, e agora eu sem dívida com ele. E agora nós podemos ser amigos de novo, porque agora eu estou vivo e perdoado. A ressurreição é a possibilidade de eu viver diante de Deus sem nenhuma dívida com ele. Amém, amados? Nós precisamos pregar a ressurreição de Jesus Cristo. Porque de fato o que aconteceu é que Jesus Cristo desceu até o inferno e entrou dentro de mim e me levantou com ele e me assentou nele mesmo nas regiões celestiais, e não tem mais dívida. Agora eu posso olhar para ele e dizer: Senhor, eu não tenho mais dívida, tua face. Eu posso olhar para o Senhor face a face e não tem nada que nos separa mais. Amém, amados? É importante pregar sobre a ressurreição. É por isso que Paulo fala, amados, que ele lutava para experimentar o poder da ressurreição, para viver no poder da ressurreição. Se o Espírito de Deus, que levantou a Cristo dentre os mortos, se ele está em nós, ele vivificará os nossos corpos mortais por meio desse mesmo Espírito. Então esse é o segundo ingrediente do Evangelho: Jesus Cristo morto para pagar os nossos pecados, Jesus Cristo ressuscitado para nos levar vivos diante de Deus, mas não para viver do jeito que a gente quer. Ele nos libertou do poder das trevas e nos colocou embaixo do poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Não temos liberdade mais de andar na nossa própria vontade. Ele nos libertou para que pudéssemos fazer a vontade dele. Jesus Cristo é o Senhor.
Amém? Se você tirar qualquer um desses ingredientes, você descaracterizou o Evangelho. Se você tirar qualquer um desses, você não está mais pregando o Evangelho. Então, voltando, você só tem que ter certeza a respeito do batismo se você pregar isso para a pessoa. E amados, não é difícil, não é complicado. Uma vez eu estava numa aldeia indígena e eu estava falando sobre Jesus Cristo, falar sobre isso. E para você falar para os índios, você tem que mudar todo o seu vocabulário. Falar que Jesus é o pão da vida, eles não entendem absolutamente nada, lá não tem pão. Você tem que falar que Jesus é a mandioca da vida, porque é o alimento básico deles, correto? E algumas coisas desse jeito. Você nunca vai falar eu te amo com todo o meu coração, porque o centro das emoções dele não é o coração, é o fígado. Então eu amo você com todo o meu fígado. Se você achar estranho, então leia Davi, que Davi falava que amava a Deus com todos os seus intestinos. Então você tem que falar a linguagem. Então, eu estava falando sobre o que é o senhorio de Jesus Cristo. E lá naquela região passavam muitas carretas carregadas de soja, carretas de 50 toneladas. E eu disse uma vez para eles, né, nessa mensagem, eu falei, o que acontece que uma carreta daquelas passar naquela ladeira e descer aquela ladeira carregada sem motorista? Aí eles falaram, vai dar um desastre, vai morrer muita gente. Falei, pois é, assim é o homem que não tem Jesus no volante da sua vida. Eles entenderam. Eles entenderam. E aí eu perguntei, quem aqui hoje quer entregar o volante da sua vida na mão de Jesus? O chefe da aldeia falou assim, eu e a minha esposa e a minha filha. Ele é o chefe? Ele é o pastor da aldeia? E aí depois eu perguntei, então quem aqui hoje quer demonstrar isso pelo batismo? Ele falou assim, eu e a minha família. Eu não vou descer nas águas sozinho, não. Eu vou descer nas águas, vou levar minha família junto. E nós batizamos ele, a esposa e a filha. E hoje a aldeia dele é uma aldeia toda de discípulos. E ele é o pastor daquela aldeia. A aldeia inteira, o Narciso. Não sei quantos se lembram do Narciso, que esteve conosco lá no São Gabriel, lá em São Paulo. Toda a aldeia. Aquele homem entendeu a mensagem do senhorio de Cristo. Quem dirige a minha vida é Jesus Cristo. O senhorio de Cristo não é só um título que Jesus recebe. Ele é autoridade sobre a nossa vida. Por isso que a palavra diz que aquele que confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Amém? Então, fazer discípulo começa com batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa duas coisas. A primeira delas é o sentido literal. É o batizar, mergulhar nas águas, na autoridade do Pai, na autoridade do Filho, na autoridade do Espírito Santo. Literal. Mas tem um outro aspecto espiritual. O nome na Bíblia fala de caráter. O nome reflete o caráter. Quando fala de Jesus como Salvador, fala de alguém que salvaria o mundo. Quando fala de Jesus como Cristo, fala de alguém que foi ungido para uma tarefa, para o sacrifício. Então o nome revela o caráter. Então quando fala de batizar, fala de mergulhar no caráter do Pai, mergulhar no caráter do Filho, mergulhar no caráter do Espírito Santo. Então tem um aspecto imediato, que é o batismo literal, que é pôr a pessoa num tanque d'água, num rio, em qualquer lugar, mergulhar a pessoa nas águas. Esse é o alcance imediato dessa palavra, mas também fala de levar a pessoa a ser mergulhada no caráter da Trindade. Amém? Então o discipulado começa com isso, com o batismo. O segundo ponto do discipulado é o ensino. E você vai ensinar. Infelizmente, a gente inverte a ordem. A gente primeiro ensina e depois batiza. Mas nós devemos primeiro batizar, depois ensinar. Porque uma pessoa que não nasceu de novo, que pode saber ela? Como é que a pessoa pode captar alguma mensagem se ela não nasceu de novo? Se ela não nasceu da água e do Espírito? E aí ele fala que nós devemos ensinar. Ensinar o que, amados? Ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a gente não ensina por apostila. A gente ensina mostrando como fazer. Eu gosto das apostilas. Acho as apostilas uma coisa muito boa. Eu mesmo tenho muitas apostilas. Graças a Deus pela quantidade de textos que Deus me deu graça para escrever. Mas não é com apostila que a gente faz discípulo.
é com a nossa vida que a gente faz. Por favor, vamos ler esses dois textos. O texto que eu citei aqui de Filipenses. Filipenses 4:9. E depois leia para mim Timóteo, 2 Timóteo. Quatro, 9. O que diz na sua Bíblia? A segunda referência é de 2 Timóteo 3:10. Mas leia para mim a primeira referência. Tá, só um pouquinho aqui. Vamos assim bem devagar, lendo assim até as vírgulas. Então fala aí para mim. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes. Amém? O que Paulo fala? O que aprendestes, o que recebestes, o que ouvistes e o que vistes. Vamos pegar outro texto? 2 Timóteo 3:10. Acharam? Acabou? E o 11? Vocês perceberam esses dois versículos? Praticamente eles são o mesmo? Um é escrito para os filipenses, para toda uma congregação, e outro escrito para uma pessoa, para Timóteo. Mas o que Paulo aqui diz? Paulo mostra qual é o padrão de discipulado. É você ensinar uma verdade, você tem que ter uma verdade para ensinar, e a pessoa recebe essa verdade, mas tem o aspecto da pessoa ouvir você e ver você naquilo que você faz. O método de Jesus foi esse: vinde e vede. Lembra não? Quando os discípulos de João deixam João e procuram Jesus, e chegam para Jesus e perguntam: onde habitas? Onde vive? Como é que é o texto que ele fala? Onde assistes? O que Jesus diz? Vinde e vede. Vem na minha casa e vê como é que eu trato minha mãe, vê como é que eu trato minhas irmãs, meus irmãos. Ele não era casado naquela hora, né? Mas vem ver. Então o nosso convite às pessoas tem que ser o mesmo: vem ver como é que eu trato o Irani, vem ver como é que eu trato meu filho, vem ver como é que eu vivo dentro de casa, vem ver como é que são as minhas coisas dentro da minha casa. Esse é o princípio: vinde e vede. Amém? E eu gosto dessa versão. Quem foi que leu? Timóteo? Você que leu. Eu gosto dessa versão que diz assim: tu porém tens seguido de perto. Amados, para aprender tem que seguir de perto. Para aprender essas coisas aqui tem que estar perto. Como é que a pessoa é capaz de seguir a intenção? Porque ele fala assim: você tem seguido a minha intenção. Eu só posso seguir a intenção de uma pessoa se estiver bem perto dela, para ver não só o que ela faz, mas a intenção com que ela faz. Porque a intenção não é visível. A intenção é perceptível, mas não é visível. Você percebe a intenção da pessoa, mas você não consegue ver. Mas pela maneira da pessoa fazer, na medida que você a conhece, você conhece o pensamento dela. E dias atrás, eu estava com Irani, não me lembro agora o fato, mas Irani voltou de lado assim, e eu sabia o que ela ia fazer. E sabia por que ela estava fazendo aquilo. Falei: você está fazendo isso por causa disso, não é? É. Porque a gente conhece. Então tem que seguir de perto. O discipulado, amados, não é ministério apostílico. Amém? Tem muito discipulado por aí que é ministério apostílico. Hoje vai ter discipulado, mas discipulado não tem hoje. Nem é para ter hoje.
Discipulado não é um curso. Discipulado é o seguir de perto. Amém? É você trazer, adotar a pessoa, porque você tem um espírito de adoção, você adota, é o seu filho, você gera, você tem dor de parto, você tem os enjoos da gravidez. E a pessoa nasce. E tem pessoa que você pare várias vezes. Né? Parir uma vez só já dói, né? Assim diz as mulheres. Mas parir a pessoa diversas vezes, ó Gálatas insensatos, por quem sofre de novo as dores de parto. Não sei quantas vezes Paulo sentiu dores de parto pelos Gálatas, mas não foi poucas não. E os coríntios então? Que povo trabalhoso é o corintiano, né? Que povo trabalhoso. E ele é trabalhoso. É povo trabalhoso. Dizia que Paulo não era pai deles. Dizia assim, não, nós temos outros, temos Cefas, temos Apolo que está aqui no nosso meio, e nós temos Cristo. Quem é você? Paulo falou, peraí, eu gerei vocês. Vocês querem que eu chegue com um chicote? E tem um momento lá que Paulo até disciplina eles, assim, impedindo que eles o sustentem. Vocês estão disciplinados, vocês não vão me sustentar. Eu não vou dar essa glória para vocês. Vocês estão disciplinados. Vocês vão ficar vários meses sem me dar o sustento. Disciplina terrível, amados. Para você entender isso, você tem que entender o coração dos colossenses que pediam, na abundância da sua pobreza, insistiam e rogavam com muitos rogos que Paulo permitisse que eles participassem da oferta ao povo de Jerusalém. Ofertar era uma dádiva, era um prazer. Aí Paulo fala assim, vocês estão proibidos de ofertar, porque vocês estão dizendo que eu não sou pai de vocês. Então, que dor de parto, hein? E pari de novo os coríntios. O que eu queria falar naquela hora, que está bem dentro desse ponto, é que a palavra diz que a igreja perseverava, insistia no quê? 4 coisas, lembra? Doutrina dos apóstolos e comunhão, partir do pão, nas orações. Eu fiquei pensando, o que era naquela hora a doutrina dos apóstolos? O que era a doutrina dos apóstolos? Quando você lê esse texto, qual é a imagem, qual é o seu pensamento? O que era? Bom, na minha mente grega, na minha mente grega eu falei assim, bom, os discípulos, os apóstolos, deveriam ter lá um livrinho chamado Fundamentos para a Fé e Obediência, deveria ter outro livrinho chamado Conselho de Deus, deveria ter outro livrinho, qual é os livrinhos que você usa? Tem até os livros que ensinam. Tem muito material bom aí, né? Aí fala assim, bom, eu quero dizer para você que esse livro não existia ainda não. As cartas de Paulo ainda não existiam. Os evangelhos não existiam. O que eles ensinavam? E nós temos que lembrar o seguinte, que ali havia, o grau de analfabetismo era altíssimo. O que eles ensinavam? Amar a Deus? Pois bem, João nos dá a resposta. João diz assim, o que os nossos olhos viram, o que nossas mãos apalparam, o que nós tocamos. Eu acho que naquela hora João estava pensando no dia que ele coloca o ouvido, a sua orelha no peito de Jesus e ouve o tocar do coração de Jesus. Ele diz, é isso que anunciamos. Eles não falavam sobre Jesus, eles falavam de Jesus. Eles não falavam a respeito de uma pessoa, eles transmitiam uma pessoa. A doutrina dos apóstolos é a pessoa de Jesus Cristo. Amém, amados? Ensinar muita coisa e não transmitir a pessoa de Jesus, estamos ensinando nada. Nós precisamos voltar a ensinar a pessoa de Jesus Cristo. Isso não é por apostilas. Isso é por transmissão. Ou nós transmitimos ou não transmitimos.
Jesus fala uma coisa interessante em João 6, que diz assim: as minhas palavras são espírito e vida. Lembra disso, não? Lembra desse texto? Minhas palavras são espírito e vida. João 6,63. Jesus está falando ali, amados, de 3 coisas que nós transmitimos. Palavras. A palavra é a verbalização da ideia. Você tem um pensamento e você tem palavra que transmite. Entra pelo ouvido. Mas nós temos 2 outras coisas que nós transmitimos, que não são visíveis, mas são sensíveis. Espírito, que é o Espírito de Deus que está em nós, mas a vida de Deus que está em nós. A vida de Deus é o depósito que Deus pôs em nós. E nós transmitimos essas 3 frequências, ou essas 3 coisas nós transmitimos. Amém? Palavra, Espírito e vida. E quer dizer para você que a vida que nós transmitimos, ela é muito mais forte do que as palavras que ensinamos. Amados, andando com pastores aí nesses anos aí no Brasil e fora do Brasil, eu tenho encontrado pastores doentes nos púlpitos transmitindo doença para os povos. Pastor doente transmite doenças. Um dos quadros para mim mais fortes, uma das histórias mais fortes, foi uma experiência que eu tive no Rio de Janeiro, quando eu fui visitar uma congregação muito grande. Gente. E 3 bandas das mais bonitas que já vi até hoje. Eram várias reuniões, então saía uma banda, entrava outra melhor do que a anterior, mas um negócio lindíssimo. E aquelas músicas alegres, maravilhosas, todo mundo cantando e dançando e batendo palma, mas eu sentia, amados, que havia uma tristeza naquele ambiente. Você sabe o que é cantar música alegre com espírito triste? Então eu percebi assim uma tristeza no meio do povo. Estava aquele negócio, assim, aquele rebuliço, aquela coisa, mas era um povo triste. E eu, não sei se por característica de ministério ou característica de mineiro, sou muito observador. Alguns dizem que eu gosto de puxar linha. Sabe o que é puxar linha, não? Tá aquele botãozinho assim, a linhazinha, você puxa a linha e acontece com um botão. Pois é, aconteceu isso lá. Eu estava hospedado na casa de um dos pastores e eu não resisti. Falei: irmão, eu estou sentindo isso e isso na congregação. O que é que está acontecendo entre vocês? Aí eles me contaram uma coisa terrível que estava acontecendo no presbitério. Presbitério doente. E a igreja era doente. A gente transmite o que a gente é. Se você é doente, você transmite doença. Se você é sadio, você transmite saúde. E tem muito discipulador que está amamentando os filhos com leite de HIV. Leite contaminado. E os filhos nascem e crescem contaminados. E as doenças vão passando de geração em geração. E o pior, amados, que as doenças tendem a ser cada vez mais fortes. Então nós precisamos de cura. Nós, os pastores, precisamos ser curados. O que vocês acham? Precisamos ser saudáveis, se quisermos ter um povo saudável. Os discipuladores que existem nas nossas congregações precisam ser saudáveis. Senão eles vão formar discípulos doentes. Amém? Eu acho que eu vou parar agora, dar um tempinho. Tá bem? E depois a gente continua com o restante ali. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero rogar ao Senhor que tudo aquilo que foi falado hoje aqui, Pai, tudo aquilo que foi exposto, que o Senhor filtre, que o Senhor tire tudo aquilo que não deveria ter sido falado, e que o Senhor aprofunde aquilo que o Senhor falou, que o Senhor marque o nosso coração, que o Senhor venha realmente marcar as nossas vidas com a Tua palavra, não a palavra do homem, Pai, mas a Tua palavra. Enquanto nós temos essa comunhão, enquanto tomamos esse lanche, por favor, Pai, continua falando conosco, entre nós, em nome de Jesus. Amém.